que houve um incêndio, né, que tornou de grandes proporções. Ele queimou praça, queimou chácaras e infelizmente ele acabou queimando, né, todos os componentes do avião. E agora começa o nosso programa para mostrar histórias incríveis de gente que faz isso. Pega uma boa ideia e faz ela decolar. E depois desse projeto, a próxima etapa, né, que aconteceu assim, nessa minha trajetória foi a parte do projeto de um planador chamado Laros. Esse projeto ele nasceu lá na cidade de Pará de Minas, que fica próximo a Belo Horizonte, que tem o desejo de voar planadores, né, a conseguirem um equipamento que possa ser fabricado, né, com seus componentes principais dentro do próprio Brasil. Eu tive na SOEA, quem me acompanha viu alguns episódios, e lá a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas da Embraer, né, então, ligadas na aviação. E assim, uma das necessidades hoje da própria Embraer, das empresas de aviação instaladas no Brasil, é a questão de fabricação própria, nacional, de componentes. Hoje tudo, desde os componentes mais básicos, precisa ser importado. O senhor está me falando, deixa eu ver se eu entendi bem, você está me falando que teve uma fábrica de planador em Sinop, foi fabricado em Sinop esse avião há 15 anos atrás quase. Uns 10 anos atrás mais ou menos, né? 10, 12 anos atrás. Isso, ele começou a ser fabricado por mim como construtor e projetista. Foi construído um primeiro protótipo, esse protótipo ele voou, ele foi medido seus desempenhos, então ele estava sob minha tutela, minha responsabilidade, do meu planador, e desse planador que foi um protótipo, um inicial, a gente vai então desenvolver ferramentais para que nós pudéssemos replicar ou copiar as mesmas asas para que ele pudesse ser usado, né, para a fabricação de outros equipamentos. Eu insisti nesse ponto porque eu vejo assim, eu acho que pouca gente imagina que a engenharia aeronáutica é presente na nossa cidade. Pouca gente sabe disso. E é uma coisa tão fascinante que é por isso que eu reforço esse ponto, né? Quintino, a sua história você aprendeu muito errando, certo? Como que isso ajudou você a chegar aonde você chegou agora? Então, essa metodologia do empirismo, né, da qual você faz experimentos e usa, né, para você aprender, né, e replicar aquele experimento, é uma teoria que já existe na ciência, né? Eu não sabia que existia ela, mas foi a maneira como eu adquiri, que eu pensei, né, em usar para poder aprender. E ela acabou me ensinando muitas coisas, né? Porque é através de experimentos que você consegue, então, extrapolar, ou seja, enxergar um pouco mais na frente as coisas que dão certo e as coisas que dão erradas. Você é uma intuição, poucas pessoas nascem com essa intuição do engenheiro, né? Nós somos lapidados na faculdade. É um dom, né? Acho que todo mundo nasce nessa terra com um talento, um dom, né? E sorte é daqueles que conseguem lapidar, né, aquilo que já tem mais facilidade, né, em aprender e gostar, né. Eu mesmo posso te dizer que as coisas que eu faço, elas não são nenhum fardo para mim, né. Eu amo o que eu faço. Então, quando eu vou para a empresa, eu vou lá para ficar feliz. E é isso que eu faço todos os dias. Eu acordo, faço meu trabalho de coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu amo, coisas que me desafiam cada vez mais a aprender mais. Então eu leio todos os dias alguma coisa relacionada ao meu trabalho, as coisas que eu preciso melhorar, aprender. Então é uma grande alegria realmente ser engenheiro aeronáutico, né? Porque eu trabalho com coisas que trazem muito prazer, muita satisfação. Engenheiro aeronáutico, engenheiro mecânico e pós-graduado em ferrovias. Gira em torno daquele avião, do aeromodelismo e daquele avião. Qual foi o destino desse avião?
Então, o avião que foi construído em Sinop, ele estava guardado numa oficina, né, numa região rural aqui, né, ali de umas madeireiras, né, ali atrás do Corpo de Bombeiros. E aconteceu que houve um incêndio, né, que já um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, acabou acontecendo um incêndio ali naquela região de Terra Rica, e esse incêndio ele se tornou de grandes proporções numa época de outubro, que estava ventando muito, muito seco, e acabou que ele queimou praça, queimou chácaras, e infelizmente ele acabou chegando até no nosso galpão, onde tinha as coisas guardadas, acabou queimando, né, todos os componentes do avião. E aí a gente acabou perdendo, né, a estrutura principal da fuselagem, as partes e componentes da asa, muitas das tubulações de alumínio que usava nele, motor, né, e infelizmente a gente teve perda total dele. Só não perdemos a coisa mais importante, que são os desenhos e os projetos dele. Então, né, quem sabe no futuro, né, se a gente conseguir colocar na agenda aí, quem sabe a gente não possa refazer, né, a construção do avião de novo. Ele tinha um nome? Ele tinha um nome, ele chamava T-48, né? A gente chamava de Tempestade 48. O 48 é por causa da potência do motor e Tempestade foi o nome que nós inventamos. É um bom nome, lá, né? É verdade. Então, o T-48, ele cumpriu uma missão na sua vida. Isso. É um projeto de uma vida. Uhum. E hoje, por incrível que pareça, hoje isso possibilitou tudo isso que você aprendeu, que você tenha então uma fábrica de drones em Sinop, no Mato Grosso. Exato. E como você mesmo disse, né, o Tempestade 48, ele serviu para quê? Para mim, ele serviu para dizer que nós podemos correr atrás dos nossos sonhos, que nada é impossível. Tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você fizer como meta na sua vida, você pode alcançar. Não tem ninguém nesse planeta que faça alguém desistir de um sonho, né? Se realmente essa pessoa tiver o desejo. Se ele realmente tiver o desejo de chegar lá no final mesmo, na bandeirada final, não tem nada que atravesse, nenhuma dificuldade que suporte. Isso a gente viu pelas dificuldades que nós passamos, de todos os sentidos, dificuldade financeira, de falta de conhecimento, intelectual, de incentivo. Mas enfim, nós estamos quebrando cada uma dessas barreiras e nós chegamos lá no final, nós voamos e pousamos várias vezes, tá certo? E ele se tornou uma realidade para mostrar que nada é impossível, né? Basta apenas querer. E além do T-48, o que mais tinha de valor ali no galpão? Então, esse galpão foi o galpão que nós construímos o planador Laros, né, que então saiu daquele galpão e foi para Porto Alegre. Nesse mesmo galpão nós tínhamos guardado o T-48, né, que infelizmente deu perda total. E nesse galpão também, há 9 anos atrás mais ou menos, eu comecei o desenvolvimento de drones ou aviões de asa fixa, né, não tripulados. Essa ideia ela surgiu nessas viagens a Belo Horizonte. Então eu visitava a minha faculdade na época do projeto do planador. E numa dessas viagens eu conheci um grupo de pesquisa que eles estavam pesquisando a respeito de aviões não tripulados. Esses aviões eles tinham uma ênfase voltada à agricultura. E aí quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa área, eu pensei, puxa vida, nós moramos no maior centro de soja do planeta. Poxa, se alguma coisa pode dar certo na agricultura, esse lugar vai ser a região de Sinop Sorriso. E eu percebi, né, como uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de mercado, trazer essa tecnologia para cá. Então eu comecei a trabalhar em cima disso, né? No início a gente começou a pesquisar bastante a respeito desse tipo de trabalho e nós descobrimos um nicho de mercado bem interessante. Então lá nesse galpão também nós tínhamos os ferramentais dos quais nós desenvolvemos várias versões de um avião, igual esse que vocês estão vendo aí nas imagens. Esse avião ele voa sem ninguém pilotando, ele tem um computador dentro dele, né? Esse computador ele tem sensores, né? Ele tem sensor de giro, acelerômetros, altímetro, ele tem bússola, enfim, tem vários componentes eletrônicos para fazer a estabilidade do voo. Ele que vai estabilizar esse avião, né? Juntamente com o GPS, para saber como que esse avião deve se comportar. E nós conseguimos desenvolver essa tecnologia, né, no sentido de fazer o nosso próprio avião voar. Então esse avião ele faz o que hoje? Né? Ele carrega sensores dentro dele, esses sensores são, né, ou câmeras fotográficas, algumas específicas para cada área. Essa câmera fotográfica ela faz fotografia, né, de uma plantação
e com essas fotografias um topógrafo ele consegue avaliar aquela área para ver se tem áreas mais baixas, mais altas, se tem relevo, se você tem onde você pode fazer um estudo de uma hidrelétrica, por exemplo, para você colocar uma mini hidrelétrica. Você pode fazer um estudo de viabilidade para saber se aquela área é agricultável ou não, se vale a pena ou não. Você pode, por exemplo, fazer um manejo florestal do qual você gostaria de saber aonde tem árvores específicas, né, em relação às copas das árvores, né, do qual o engenheiro florestal, ele pelas imagens, ele consegue ter uma ideia aproximada já de quais seriam os melhores lugares para fazer esse manejo. E também tem a cereja do bolo, né, que é uma câmera voltada à agricultura. É uma câmera que faz fotografias, né, que nós chamamos de fotos com reflectância. Essas reflectâncias elas mostram as regiões onde é que a planta está fazendo mais ou menos fotossíntese. Essas imagens elas passam por um processamento de computador. O computador vai mostrar para o agrônomo as regiões onde a tua soja ou o teu milho está com uma defasagem de fotossíntese. Então o agrônomo olha para essas imagens e ele consegue saber os lugares que estão com algum tipo de problema. Problema é esse que podem se dar ordem de compactação de solo, problemas de fito, pode ser algum problema de fungo, problema de nematóide, enfim, centenas de problemas que você pode ter aí na tua plantação. Então essa tecnologia ela ajuda você a enxergar esses problemas. O agrônomo então olha e ele consegue então direcionar uma solução para que o produtor rural ele possa minimizar as suas perdas, né, em relação à plantação dele, né, que você sabe que hoje em dia é um mercado muito forte, né, que segura o país, dos quais movimentam um valor muito alto, tanto dos lucros quanto dos prejuízos, né? Então todas as ferramentas que são utilizadas no sentido de facilitar a vida do agricultor, elas são muito bem-vindas, e na nossa região ela teve uma receptividade muito boa, e é uma tecnologia que está muito latente hoje, né? Aí você vê, nós estamos aqui numa área de soja, e a gente pode fazer uma demonstração para vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito dela, aí, né? De uma maneira muito simples, muito barata, que traz ferramentas muito especiais, muito bacanas aí para o produtor rural e os seus agrônomos. Tudo isso parecia meio mágico. Para mim é mágico, porque nós estamos falando aqui de tecnologia de última geração. O que tem de mais moderno hoje, o seu drone faz. E isso está sendo produzido aqui em Sinop. Isso. Você acha que o fato de conhecer o como as coisas funcionam, o como essa magia é possível, te deixa mais apaixonado, mais pé no chão? Então, o que é legal da ciência, né, que eu recomendo para todos os jovens, né, que estejam assistindo, é que assim, tudo parece, né, uma utopia, uma coisa inalcançável, né, quando você não tem a informação. Mas ao passo que você vai encontrando as informações, entendendo o porquê de cada pergunta, você começa então usar essa informação de maneira a desmistificar, né, aquilo que para você era uma utopia. E com aquele conhecimento você consegue avançar com passos à frente, de maneira que você consiga equacionar isso e fazer as soluções acontecerem baseadas naqueles princípios de ciência que você então usou, né, para você desenvolver aquele projeto específico. E aí quando você olha os resultados, você volta de novo lá nos cálculos e você aprimora aquilo, né, para uma nova missão, para uma nova maneira de fazer a ciência acontecer naquele sentido que você tem interesse, no caso. E aí esse processo é muito interessante, né, porque ele faz parte, né, da engenharia, tanto da mecânica, aeronáutica, enfim, civil e todas elas aí, né, que é uma maneira de você equacionar o problema e uma solução e retroalimentar esse sistema várias vezes até ele te trazer todas as soluções que você precisa. Quintino, a gente tem muita coisa para conversar, é muita coisa fascinante mesmo, mas o ponto realmente desse programa, desse primeiro episódio, é que a nossa cidade ela tem muita inovação, muita tecnologia, por pessoas daqui mesmo, pessoas que começaram aqui e que são verdadeiros apaixonados e que seu espírito pioneiro, desbravador, possibilita então que grandes problemas sejam solucionados onde a gente nem imagina que essa solução e essa inovação aconteça. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por nos acompanhar e eu espero que a história do professor Quintino te inspire, assim como tem me inspirado muito. Eu que agradeço, gente. Foi uma grande satisfação conversar com você, Rafael. Obrigado, professor. E abro, né, a possibilidade de algum outro jovem, alguma outra pessoa que tenha algum interesse relacionado a alguma pergunta que queira me fazer também, eu posso estar ajudando aí no sentido de
falar alguma coisa, orientar, enfim, né? Eu vi a história que eu passei, né? Toda a dificuldade que eu tive, e de repente para essa pessoa fica mais fácil, né? Com alguém que já passou por esse caminho antes. Né? E eu me coloco também no sentido assim, eu fui apenas um dos componentes aqui em Sinop. Eu tenho muitos amigos meus, engenheiros civis, mecânicos, arquitetos, brilhantes nessa cidade, tá certo? Nós temos muita tecnologia aqui de empresas fantásticas, né? Então eu fico muito honrado realmente de ter participado desse programa. Tem muitas pessoas aqui que realmente mereceriam estar no meu lugar aqui agora, conversando disso, porque realmente Sinop é uma cidade que não para mesmo, né? E você fez um ponto muito importante agora. Se você conhece histórias fascinantes, como a do nosso professor Quintino, de pessoas assim, com uma história que seja fantástica, né? Nos envie aqui para a nossa produção, nos nossos canais, que nós vamos sim, professor, contar histórias dessas pessoas, porque são elas, as pessoas que fizeram essa cidade se tornar a pujança que ela é hoje. Conversa incrível. É sempre inspirador ver como a nossa cidade é construída por gente que não tem medo de colocar a mão na massa. Sinop cresce porque tem histórias como esta, histórias reais de pessoas que fazem a diferença e que mostram que o futuro da nossa cidade está nas mãos de quem sonha e age. Esse é o objetivo desse quadro, valorizar quem constrói, quem inova e quem ajuda a levar Sinop sempre um passo adiante. Se você gostou dessa entrevista, continue me acompanhando, porque ainda vem muita gente incrível por aqui. Até a próxima!